Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Brito e hoje a gente vai dar sequência na criação daquele microserviço de e-mail que a gente já iniciou na aula passada, onde a gente vai preparar ele para trabalhar de forma assíncrona com mensageria. E para quem já acompanha os vídeos aqui do canal, deve ter percebido que eu mudei aqui o cenário, é que o meu home office ficou pronto e é aqui também que eu vou fazer as gravações dos vídeos aqui do canal. Então, eu procuro sempre estar melhorando aqui a infraestrutura para trazer um conteúdo melhor para vocês e eu espero que vocês gostem. Então, na última aula, a gente já preparou este microserviço de e-mail para trabalhar de forma síncrona utilizando a comunicação HTTP via REST. E hoje o objetivo deste vídeo é preparar este microserviço para trabalhar de forma assíncrona com mensagerias. Então, todos os microservices que fazem parte da arquitetura que forem precisar desse tipo de processamento de envio de e-mails, eles vão poder se comunicar com esse serviço via HTTP REST, para processos síncronos ou para processos assíncronos através da mensageria que a gente vai implementar nessa aula de hoje. E por que eu escolhi este serviço de e-mail para trazer como exemplo aqui para vocês? Porque em uma arquitetura de microserviço, geralmente a gente vai ter este tipo de serviço, seja para envio de e-mail, para envio de SMS ou outro tipo de notificação para os usuários. É claro que a gente poderia ter criado um microserviço de notificação, mas mesmo assim, o serviço de notificação se comunicaria com um serviço de e-mail específico para enviar e-mail com o SMTP escolhido. O foco desta aula, então, é trazer mesmo a implementação dos microserviços, mas mais para frente eu posso trazer aqui no canal temas, e também o assunto de decomposição, utilizando os padrões, seja por capacidade de negócio ou por subdomínios com DDD, onde a gente, então, através do domínio de negócio, a gente vai criando os serviços. Então, depois, se vocês se interessarem por este assunto, deixe aqui para mim nos comentários, que eu também levo muito em consideração os comentários que vocês deixam aqui nos vídeos, para mim criar os conteúdos, os temas que eu trago aqui para vocês no canal. E como a gente está utilizando do padrão de bases isoladas dentro da arquitetura, e com isso a gente vai ter transações distribuídas, a gente pode fazer o uso de vários outros padrões, para microserviços, como por exemplo, Event Notification, State Transfer, um Event Source com CQRS, a gente pode utilizar Saga, entre outras coisas. Então, também são padrões que, dependendo da regra de negócio, dependendo do domínio de negócio da aplicação, a gente pode escolher uma ou outra para construir a nossa arquitetura de microserviço ou determinados fluxos. Isso também eu posso trazer temas, e vídeos específicos para falar disso mais para frente aqui no canal, se for de interesse de vocês. Então, deixem aí para mim nos comentários. E como a gente vai utilizar de mensagerias, eu vou trazer, então, neste exemplo que a gente está trabalhando neste microserviço de e-mail, a gente vai implementar, então, a utilização do RabbitMQ. É claro que a gente tem vários outros no mercado, outros brokers que também são muito utilizados, como o Kafka, como o ActiveMQ, mas nesse exemplo de hoje, para trazer, então, a implementação na prática, eu vou utilizar como exemplo o RabbitMQ. E para isso, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma conta nessa plataforma que é CloudAMQP, onde a gente vai, então, criar uma instância do RabbitMQ para conectar o nosso serviço de e-mail e assim fazer o uso da mensageria. E depois disso, com a conta criada, a gente já vai ser capaz de criar a nossa instância. Então, depois que vocês fizerem o login na plataforma, vocês vêm em Create New Instance e aqui a gente vai entrar com algumas informações, poucas informações, como por exemplo o nome da instância, que no caso eu vou colocar projeto-ms. E ele tem vários tipos de contas e como é uma demonstração, a gente vai utilizar esta conta free. Depois de preenchido o nome e também
já a conta free selecionado, a gente vai selecionar a região, que no caso eu vou deixar essa default aqui, e com isso a gente vai criar essa instância. Com a instância criada, ele vai me dar várias informações para a gente conseguir fazer essa conexão do nosso microservice com esta instância em cloud. No caso, ele me passa o host, a região, o usuário, a senha e também essa URL completa para a conexão, que é o que a gente vai utilizar lá no application.properties. Depois disso, então, agora a gente vai retomar aqui no microserviço de e-mail. E a primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a implementação da mensageria é alterar o ID, o tipo do ID que a gente havia criado na aula passada. Por quê? Porque o e-mail model, né, eu criei o nosso ID, que é o e-mail ID do tipo long. Porém, como a gente vai trabalhar com vários serviços, com transações distribuídas, para não haver conflito, a gente tem que usar um tipo adequado, né, para não ter conflito de recursos entre os microserviços. Então, eu vou alterar, eu vou tirar o tipo long e eu vou utilizar, então, o tipo UUID. Então, eu vou fazer essa pequena alteração aqui, no caso, o nosso ID vai ser do tipo UUID para evitar conflitos dentro da arquitetura. E como eu alterei aqui no model, eu vou ter que vir aqui no repository e também alterar aqui o nosso tipo de ID. Então, essa era a alteração que eu queria fazer para ficar mais dentro dos melhores padrões. E outra coisa também que vamos ter que fazer, no caso eu tô com o PGAdmin aqui aberto, né? A gente tinha a tabelinha aqui dentro do banco ms-e-mail, a gente tinha a tabelinha tb e-mail, então vocês precisam deletar essa tabelinha para que ela seja criada novamente com o tipo de ID correto, que no caso agora é o UID. Feito isso, então, a gente vai começar a implementação para preparar o microservice para trabalhar com mensagerias. Para isso, a gente vai utilizar do projeto Spring AMQP. A gente poderia também utilizar do Spring Cloud Stream, uma outra opção, mas nesse exemplo de hoje eu quero trazer para vocês a utilização do Spring AMQP. Então, a primeira coisa que vamos fazer é adicionar essa dependência no arquivo pom.xml. Logo abaixo aqui do Starter Web, eu vou inserir o Starter AMQP. Então, o Maven ele vai fazer o download dessa nova dependência e agora com isso a gente pode dar sequência na configuração da conexão do RabbitMQ, que a gente acabou de criar aquela instância, com o nosso serviço. Para fazer essa conexão, então, a gente vai utilizar do arquivo application.properties e a gente vai ter que definir aqui duas coisas. Primeiro, que é o address, o endereço, aquela URL completa que a gente obteve lá na criação da instância, e também o nome da fila. Então agora, aqui na frente deste namespace Spring RabbitMQ, a gente vai passar essa URL aqui completa que foi fornecido quando a gente criou essa instância. Então, eu colei aqui, no caso eu coloquei alguns asteriscos aqui, mas vocês vão colocar essa URL completa para conseguir a conexão correta com a instância que a gente acabou de criar. E também vamos já definir aqui o nome da fila. Mas o que é esse nome da fila, né? No caso, a gente vai criar uma fila onde este serviço ele vai estar ouvindo essa fila, ele vai ser um consumidor dessa fila e sempre que chegar mensagens nessa fila, ele, como vai estar ouvindo, ele vai escutar e vai receber essas mensagens. Então aqui eu vou definir como ms.email o nome da fila e aqui a gente já tem as duas configurações necessárias iniciais aqui no Properties para criar essa conexão com a instância que a gente acabou de criar. O próximo passo é criar uma classe de configuração para a gente tanto criar a fila e também colocar depois configurações de conversão. Então, como a gente ainda não tem um pacotinho de configurações, né, eu vou criar aqui um novo pacote
um novo package, que eu vou chamar de configs, porque aí depois todas as configurações que a gente precisar fazer já coloca dentro deste pacote. E aqui dentro eu vou criar uma nova classe. Essa classe eu vou chamar ela de RabbitMQ config. E como ela vai ser uma classe de configuração, a gente tem que anotar ela com @configuration, para o Spring saber que ela é uma classe de configuração. E aqui dentro eu vou criar inicialmente um bin para gerar uma nova fila. Mas como que eu estou fazendo isso, né? Como a gente acabou de definir aqui no Properties o nome da fila através deste namespace Spring RabbitMQ queue, então aqui dentro da classe que eu acabei de criar, eu vou utilizar dessa anotação value, onde eu vou passar, então, de forma dinâmica este nome do properties que a gente acabou de criar. Por que que é interessante utilizar dessa função? Porque depois, se a gente precisar alterar esse nome da fila, o único lugar que eu vou precisar alterar vai ser no application.properties, né? Porque aqui ele vai estar recebendo esse nome de forma dinâmica através lá do que a gente definiu no properties. Então, a gente utiliza esse @value e passa aqui dentro o namespace, onde a gente definiu o nome da fila. E, no caso, ele vai ser uma string normal, né, queue. E a gente também precisa criar um bin da fila, né, no caso de queue. Aqui eu vou importar a anotação @bin. Também vou importar aqui queue. E pronto. Então, este bin, a gente vai retornar um queue, né? Então, new queue. E aqui dentro, a gente passa dois parâmetros para gerar essa fila, que no caso é o nome da fila, que a gente acabou de definir aqui em cima, que ele vai pegar de forma dinâmica do properties. E este outro parâmetro aqui, a gente define se essa fila ela vai ser durável ou não, né? Como a gente definiu como true, no caso, se o RabbitMQ ele for interrompido, a gente não vai perder nem as mensagens da fila, nem a fila. Então, no caso aqui, eu coloquei como true. Agora, então, que a gente já tem a conexão com o RabbitMQ e também já criamos aqui a configuração da fila, a gente precisa criar o nosso consumer, que é a classe que vai estar escutando esta fila. E para isso a gente vai criar um novo pacotinho que vai se chamar consumers. Então eu vou iniciar aqui o novo pacote, consumers, e aqui dentro dele eu vou criar uma classe que vai se chamar, no caso, email consumer. Eu vou anotar ela, como ela vai ser um bin, né, gerenciado pelo Spring, eu vou anotar ela com @component. E pronto, agora a gente vai criar um método que vai escutar essa fila. E para ficar um pouco mais dinâmico aqui o vídeo, eu já vou colocar aqui a implementação desse método, vou fazer os devidos imports. Agora vamos passando aqui linha por linha para explicar. Primeiramente, eu criei um ponto de injeção de e-mail service, porque a gente vai utilizar do mesmo método send e-mail que a gente criou na aula passada. E aqui embaixo a gente tem este método que vai ser o método que vai escutar a fila que a gente já definiu, né? Então eu preciso utilizar essa anotação @RabbitListener para mostrar que este método ele vai ser um ouvinte. E qual que é a fila que ele vai estar escutando? É a fila que a gente já definiu tanto no properties quanto no arquivo na classe de configuração, né? Então aqui dentro, em queues, a gente passa o nome da fila. E da mesma forma que como a gente deixou dinâmico, né, lá no properties, a gente utiliza lá daquela anotação, no caso do namespace Spring RabbitMQ.queue. Neste caso, o que vai acontecer? A gente não vai precisar entrar lá na instância do RabbitMQ que a gente criou no Cloud AMQP para criar essa fila.
Quando a gente iniciar esse serviço novamente, automaticamente todas essas configurações que a gente fez aqui, o RabbitAdmin com as outras classes por trás, vai já criar essa fila para a gente lá no broker que a gente criou a instância e fez a devida conexão. Como a gente não definiu nenhum exchange, ele vai utilizar do Exchange Default. Então, dependendo do processo que a gente tem, né, dependendo da regra de negócio, a gente tem que utilizar exchanges diferentes para cada caso. Então, a gente tem, por exemplo, o Direct, o Fanout, Topic, Headers. Então, dependendo do processo, você utiliza de um exchange diferente, né, para então satisfazer o seu processo, o ciclo que você vai estar ali implementando. Neste caso, a gente vai utilizar mesmo do Exchange Default. Então, por isso que eu não vou definir nenhuma aqui e quando eu não defino, ele já vincula essa troca com o Exchange Default. Bom, então, o que a gente vai receber neste método, né? Quando chegar uma mensagem nessa fila, ele vai escutar e esse método aqui, então, vai entrar em ação, né? E ele vai receber essa mensagem. E qual que vai ser essa mensagem que ele vai receber? No caso, ele vai receber o payload de e-mail DTO, que é aquele mesmo DTO que a gente utilizou para criar o método post na aula passada. O e-mail DTO, se eu mostrar aqui para vocês, ele tem a referência para quem vai ser enviado este e-mail. A gente tem o e-mail from, o e-mail to, o título do e-mail e o texto, certo? Então, a gente vai receber este DTO. E assim como a gente já fez lá no método post, né, do controller, quando a gente recebe esse e-mail DTO, a gente precisa converter este DTO para model, para a gente tanto montar a mensagem do e-mail e também fazer a persistência deste e-mail model no banco de dados. Então, a primeira coisa que vamos fazer é criar uma instância de e-mail model, depois a gente vai utilizar o bin utils com o método copyProperties para transformar, né, para converter e-mail DTO em e-mail model, e por fim a gente vai utilizar o método sendEmail do service que a gente criou também na aula passada e passar este e-mail model. Se eu entrar aqui dentro deste método, olha só, é o mesmo método que a gente criou na aula passada, onde ele monta a mensagem e envia e depois coloca o status sent ou error e salva no banco de dados. E quando este método, que no caso é o ouvinte, ele é chamado, ele recebe essa mensagem, no caso o payload, e essa mensagem ela deve ser convertida. E a gente não vai utilizar o conversor padrão do AMQP, porque a gente vai estar recebendo um e-mail DTO. Então, a gente precisa configurar esse conversor para que a gente consiga realmente receber este e-mail DTO. E como que a gente faz isso, né? A gente vai precisar incluir aqui um conversor, e para isso a gente vai dentro da classe de configuração que a gente acabou de criar. Então, aqui logo abaixo, onde a gente definiu a fila, a gente inclui também este conversor, no caso este bin, que é o JSON2, JSON Message Converter. Então, com isso, a gente vai estar criando aqui um conversor global. É lógico, depois vocês podem criar conversores específicos para cada ouvinte, para cada consumer, mas no caso aqui a gente vai colocar esse como global e assim a gente vai conseguir receber corretamente essa mensagem, o e-mail DTO, aqui no método ouvinte, né? Vamos conseguir receber este payload. Agora, então, que a gente já tem toda a implementação pronta, eu vou subir a aplicação e a gente vai ver se houve a conexão correta com a instância que a gente criou e também a gente vai ver se realmente essa fila ms.email foi criada. Então, eu vou colocar aqui para subir no modo debug. Então, aqui a aplicação subiu. Se vocês olharem aqui, olha, agora ele criou a conexão com a instância do RabbitMQ que a gente já criou. E agora, então, a gente vai acessar aqui a plataforma, né, para a gente ver se essa fila foi criada.
Dentro aqui da plataforma Cloud AMQP, vocês vão ver um botão verdinho aqui, que se chama RabbitMQ Manager. E aqui a gente consegue visualizar todas essas métricas, todas as filas, exchanges e tudo mais que for criado dentro deste broker, dentro desta instância. Bom, vamos aqui em filas e olha só, aqui a gente já vê que a fila ms.email ela foi criada. Se eu entrar aqui dentro dessa fila, eu consigo ver aqui no caso consumers, olha só, que tem um consumer conectado, que eu tenho no caso uma aplicação que está ouvindo essa fila. Aqui em bindings a gente está utilizando o exchange default, como eu falei anteriormente, a gente não definiu o exchange, então ele automaticamente ele vincula ao exchange default. E agora a gente vai então publicar uma mensagem nessa fila. A gente vai simular que a gente é um outro serviço dentro da aplicação que vai enviar uma mensagem para o nosso serviço de e-mail. Só que antes disso, eu vou vir aqui no nosso ouvinte, aqui no consumer, vou colocar um ponto para a gente debugar. Como exemplo, né, de mensagem, eu vou pegar este mesmo exemplo que a gente utilizou na aula passada, porque os parâmetros, como ele vai receber o e-mail DTO, então são os mesmos, né? Então, aqui dentro de Publish Message, a gente vai colocar essa mensagem para o nosso microserviço, serviço de e-mail, ouvir essa mensagem, consumir e fazer todo o processamento que a gente já definiu. Vou alterar aqui o título. Vou colocar envio via mensageria. E agora vamos publicar essa mensagem. Vamos ver se o nosso microserviço de e-mail vai receber essa mensagem. Então, aqui a mensagem foi enviada e olha só, aqui então o microserviço já escutou essa mensagem, o método já foi acionado. E a gente pode ver aqui o que a gente recebeu, né? Dentro de e-mail DTO. Olha só, então tá tudo certinho, o título lá, envio via mensageria, tá tudo ok. Então, se a gente continuar aqui, a gente vai agora converter o e-mail DTO em e-mail model. E agora a gente vai acionar este método sendEmail, onde ele vai fazer o envio de e-mail. Ele enviou. Pelo visto, deu tudo certo. O status é sent, enviado. Agora ele vai salvar. Vai finalizar aqui. No caso, eu coloquei só para aparecer o status, né? A gente olhar aqui, olha, e-mail status enviado. Então, deu tudo ok. Finalizou o processamento ali da mensagem que ele recebeu aqui dentro do consumer, certo? Então, pessoal, agora vamos lá no e-mail, na minha caixa de e-mail, e vamos ver se eu realmente recebi esse e-mail, né, para completar aqui o fluxo. Vou atualizar aqui a página, nem precisei atualizar. Deu um delay, mas acabei de receber, olha, envio via mensageria. Então, se eu abrir aqui, eu tenho o e-mail que a gente acabou de enviar para esse serviço através da mensageria. Como melhoria, né, para quem quiser seguir com esse código, ou depois também que eu posso trazer aqui para vocês no canal, a gente pode depois inserir tratamentos, né, circuit breakers, para caso essa mensagem falha, caso o e-mail não seja enviado, a gente pode então implementar essas políticas para garantir o envio, para represar as mensagens em filas de erro, trabalhar com essas filas de erro junto com o RabbitMQ. Então, tem várias melhorias que a gente pode ir trazendo, né, para implementar circuit breakers e resiliência nos nossos serviços e sempre garantir as entregas. Posso trazer depois isso também para vocês aqui nos próximos vídeos, mas fica também a dica para quem quiser dar uma olhadinha sobre. E outra coisa também que eu queria mostrar para vocês, como a gente utilizou do projeto Spring AMQP, vou deixar aqui, depois posso deixar o link na descrição. Na documentação do próprio Spring tem toda
um detalhamento, né, deste projeto, como utilizar. Então, tem vários padrõezinhos aqui que é interessante de você saber que existe, né, se aprofundar para sempre trazer aí uma melhoria na sua aplicação. Bom, então, agora este serviço de envio de e-mail, ele já está preparado para trabalhar tanto de forma síncrona, via HTTP REST, que a gente já fez na aula passada, e agora também ele está preparado para trabalhar de forma assíncrona com mensageria, utilizando o broker RabbitMQ. Se vocês curtiram esse conteúdo, não esqueça de deixar o joinha aqui para dar aquela força, e se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e também ativar o sininho de notificações, porque tem muito conteúdo legal vindo por aí, muita coisa sobre microserviço, tanto na teoria quanto na prática, certo? Vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais!